Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do Convergência Podcast. E hoje eu quero compartilhar com você uma história que eu gosto demais, que olha para um momento muito específico da vida de Davi, quando ele está fugindo de Saul. Ele então procura o sacerdote Aimeleque e ele diz para Aimeleque o seguinte: o que você tem para comer? Dê-me 5 pães ou qualquer outra coisa que tiver. Uma vez que não havia outro alimento disponível, o sacerdote lhe deu os pães sagrados, chamados de pães da presença, que eram colocados diante do Senhor no santuário. E naquele dia tinham sido substituídos por pães frescos. Essa é a forma como Deus provê os seus filhos no momento de desespero, no momento de crise, nos momentos de fuga. Quando os recursos dos homens se exaurirem, quando os recursos dos homens se acabarem, meu irmão e minha irmã, lembre-se de que os pães da presença continuam disponíveis para você e para mim. Assim que Davi tem a certeza de que Saul deseja matá-lo, ele foge. E ele foge sozinho, ele foge com a roupa do corpo, ele foge sem ter ideia de para onde ele está indo. Ele sai errante, ele sai desesperado do palácio, mas no meio da fuga ele tem uma ideia. Ele fala: eu vou visitar Aimeleque e ver o que ele me pode dar de recursos, como ele pode me suprir de recursos para que eu sobreviva nos próximos dias. Davi não tinha a menor noção do que ele ia encontrar a partir desse encontro com Aimeleque. Ele procurava por pão, ele procurava por qualquer tipo de alimento, mas quando você chega na casa do Pai, você come aquilo que o Pai come. Quando você está na presença do Senhor, você se alimenta daquilo que é o Senhor, daquilo que o Senhor tem para oferecer. Ele desfruta do acolhimento, ele desfruta da graça, ele desfruta do aconchego que a gente recebe quando a gente procura pelo nosso Pai numa hora dessas. Ele é o Senhor dos exércitos, ele é a fortaleza em pessoa, e é isso que Davi experimenta. E é isso o que a palavra de Deus assegura para nós. Jesus diz em Mateus 7, versículo 11, ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quem dirá o vosso Pai? Entende? Talvez a situação que você chegue hoje à presença de Deus seja uma situação como essa, em que você se vê fugindo, em que você se vê com um problema, com uma dor, com uma angústia muito grande, você já não sabe o que fazer, você tem procurado respostas, você tem procurado pessoas, mas não encontra uma solução. Eu quero te dizer que as portas da tenda ainda continuam abertas, que você pode procurar pela presença do Senhor lá, como fez Davi. Quando você procura pelo Pai, nesses momentos você desfruta do acolhimento da presença dEle. Quando você procura pelo Pai, nesse momento você recebe o colo dEle, desfruta da presença maravilhosa dEle. Cenários desfavoráveis, meus irmãos, são terra fértil para que o poder de Deus se manifeste. Cenários desfavoráveis são a condição propícia para que o cuidado de Deus se manifeste sobre as nossas vidas. Sabe, ainda existem tendas abertas, lugares físicos onde a gente pode recorrer e encontrar homens e mulheres de Deus com uma palavra do Senhor para a nossa vida, com uma palavra que seja cura, com uma palavra que seja libertação, com uma palavra que seja diretriz do Senhor realmente para nós. E foi em um lugar assim que Davi recebeu os pães frescos, que Davi recebeu o acolhimento que ele precisava, ele recebeu aquilo que ia nutrir o seu corpo, mas também aquilo que ia nutrir a sua alma para as empreitadas que ele tinha diante de si. Porque promessas também precisam ser alimentadas.
Sonhos também precisam ser alimentados, o fogo precisa se manter aceso. Havia ainda um caminho muito longo a percorrer entre a unção de Davi e a coroa, e esse alimento, a força que ele precisava, ele encontra na tenda do encontro. O recurso está lá, a fonte é a mesma. Na época de Davi, e hoje a fonte continua disponível, a tenda está aberta. É minha e sua decisão procurarmos por lugar, procurarmos por abrigo nesse local, para os momentos de angústia, meu irmão, para os momentos de desespero, de decepção. Quando os homens te virarem as costas, lembre-se de que a tenda continua aberta, que você tem um lugar à mesa, que o Senhor não dá a sua cadeira para uma outra pessoa, porque o filho tem lugar na casa do Pai. Quando você precisar fugir, você deve se lembrar que a tenda nunca fecha. Você deve se lembrar que o seu Pai não dorme, que ele não tem necessidade de descanso. Você não está só. O Deus da provisão continua com você. Que Ele abençoe a sua vida. Eu quero te convidar também, se você tem sido abençoado com as ministrações que você tem ouvido aqui nesse canal, a compartilhar esse vídeo, a curtir, a nos ajudar a divulgar esse instrumento que foi criado para abençoar vidas, que foi criado para levar uma palavra de ânimo, uma palavra da parte de Deus para aqueles que estão precisando. Obrigado!